Pai querido, nós nessa manhã te rendemos graça, bendizemos teu santo nome. Nós te louvamos pela vida da tua igreja, do teu povo que está aqui reunido para prestar culto ao Senhor. E nessa manhã nós chegamos a ti para apresentar os nossos irmãos que estão hospitalizados. O Senhor possa visitá-los neste momento, trazendo cura, usando os profissionais da saúde que estão em atividade, assistindo os teus servos, cada medicação. O Senhor possa estar intervindo, ó Deus, e promovendo a cura dos teus servos. Também aqui na nossa congregação nós temos muitos irmãos e famílias que neste momento passam por tempos de enfermidade, e nós pedimos que o Senhor possa abreviar este tempo de angústia, de aflição, de enfermidade, trazendo a cura, Deus, cuidando de cada um dos teus servos. E neste momento, quando iremos meditar na tua palavra, o Senhor possa desvendar os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da tua lei, da tua palavra, aos nossos corações. Que eu só seja tão somente um instrumento do Senhor no compartilhar das verdades eternas ao coração do teu povo. Essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar a que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. E nós leremos a partir do verso 1 até o verso de número 8. Nós estamos fazendo essa caminhada de meditações no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós estamos vendo a realidade da igreja primitiva, ou das igrejas do primeiro século, e nós então continuaremos essa trajetória agora a partir de Atos capítulo 8, o verso número 1 vai nos dizer assim. Quero te convidar mais uma vez a ficar de pé. Vamos ficar de pé neste momento e leamos a palavra do nosso Deus. E diz que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Vamos ler juntos o verso 8. E havia grande naquela cidade. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Você pode tomar assento neste momento. Meu querido irmão, minha querida irmã, pastor Ilande Pereira de Azevedo, falando sobre provações. Ele comparou o cristão ou o povo de Deus a um frasco de remédio, onde tem o seguinte letreiro: agite antes de usar. Por muitas vezes na nossa trajetória de fé, isso nos acontece. Por muitas vezes somos agitados por meio de uma provação, somos agitados por algo que sai fora do nosso controle, algo que sai fora daquela rotina que tínhamos, e então Deus usa aquela situação para que sejamos também usados por Deus, para que sejamos instrumentos de Deus, para que nos tornemos mais
parecidos com Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. O nosso tema é firme em meio às provações. Firmes em meio às provações. E aqui nós temos um capítulo muito importante do livro de Atos dos Apóstolos, porque a igreja do Senhor Jesus, até o capítulo 7, ela estava centralizada na cidade de Jerusalém. Os primeiros cristãos, os 3.000 que converteram, depois se juntaram a esses 3.000 mais 2.000, se tornando 5.000. Aqueles cristãos estavam todos ali ao redor da cidade de Jerusalém, ao redor do templo. Mas no capítulo 8 nós encontramos o relato de que após o martírio de Estevão, após a morte de Estevão, aconteceu a perseguição que assolou, que devastou a igreja do Senhor Jesus. Aqueles irmãos não fizeram nenhum planejamento para ir por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos não fizeram uma reunião para fazer um planejamento missionário para a expansão do Evangelho. Mas é interessante, nós percebemos que quando a situação estava saindo fora daquele controle, aquela situação foi o meio pelo qual Deus usou para que o Evangelho fosse propagado em outras localidades. E eu quero então olhar para esses versos que nós acabamos de ler, nos versos 1 ao 3, pensando na igreja que milita contra as provações. Então nos versos 1 ao 3 nós vamos olhar para as provações que sobreveio a essa igreja de Jerusalém, mas também nos atingem nos nossos dias. E depois, a partir do verso 4, eu quero aqui apresentar aos irmãos algumas razões pelas quais nós precisamos permanecer firmes e devemos permanecer firmes na palavra do nosso Deus. Então, quero apresentar aos irmãos a primeira provação que aqueles irmãos passaram a experimentar. E a primeira provação está no verso número 1, quando o texto sagrado vai dizer: naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. A primeira provação que esses irmãos experimentaram foi a provação da perseguição, que consequentemente provocou a dispersão daqueles irmãos. Alguns anos atrás, ou para ser mais exato, no ano de 2020, nós experimentamos um tipo de dispersão. Quantas igrejas fecharam? O sem número de igrejas fecharam por causa do Covid. E é interessante que nós percebemos aqui que essa não é uma realidade só lá de Atos. A dispersão nos aconteceu recentemente. Alguns lugares acontece a dispersão, ou aconteceu no passado, por causa do êxodo rural. Muitas igrejas que eram interioranas, elas se fecharam porque aquela população rural se mudou para a cidade. E acontece então a dispersão. E isso, querendo ou não, afeta a realidade da igreja. Podemos olhar, meus queridos irmãos, para o mapa da perseguição da fé cristã no mundo. E nós encontraremos também servos e servas do Senhor sendo dispersos. E aqui, neste caso, nós encontramos um grupo que é disperso, um grupo que vai sair da cidade de Jerusalém, ao redor do templo, para ir para outras localidades, encontrando abrigo. No verso número 1, é interessante que percebemos que os apóstolos, eles permanecem em Jerusalém. E certamente eles começaram a reunir em igrejas subterrâneas. Eles permaneceram em Jerusalém, meus queridos irmãos, como um ponto de apoio aos irmãos que foram encarcerados em Jerusalém. Eles permaneceram em Jerusalém para continuar sendo referência. Mas quero seguir apresentando a segunda aflição, a segunda provação que sobreveio a esses primeiros irmãos. A segunda provação, meus queridos irmãos, é a experiência do luto. Todos nós aqui já perdemos pessoas queridas.
Todos nós aqui já perdemos pessoas às quais nós amamos. E é interessante que aqui no verso 2 vai nos dizer que Estevão tinha sido deixado pelo sinédrio, por aqueles que apedrejaram, a céu aberto. E então aqueles irmãos em Cristo pegam o corpo de Estevão e sepultam este corpo e são tomados de grande lamento, grande choro. Nós sabemos, meus queridos irmãos, porque já meditamos nesse texto semana passada, que Estevão era um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo, um homem operoso, e certamente aquele irmão fez falta naquele momento, naqueles irmãos. Aqueles irmãos sentiram a partida, e nós também sentimos a partida dos nossos queridos. E a experiência do luto é desafiadora, porque cada um tem uma reação. Ela não é uma experiência linear. Cada um lida de uma forma. Alguns permanecem em depressão por um espaço de tempo. Alguns são tomados de revolta. Outros são tomados de incompreensão. É interessante nós entendermos, meus queridos irmãos, que essa é uma provação que pode nos acontecer. Mas mesmo diante dela, nós precisamos permanecer firmes no Senhor. Mas ainda exemplificando as provações que sobrevieram àqueles irmãos, em terceiro lugar, nós encontramos no verso número 3, irmãos em Cristo que foram encarcerados. E meus queridos irmãos, interessante nós pensarmos na exposição daqueles irmãos nessa realidade de encarceramento. É interessante nós pensamos aqui que aqueles irmãos eram devastados. O verso número 3 de Atos vai dizer assim: Saulo, por sua vez, devastava a igreja. É uma expressão forte. E a palavra devastar aqui, ela ilustra a ideia de um animal selvagem que toma uma presa e sacode essa presa e vai estraçalhando essa presa. Aqui nesse sentido, a igreja estava sendo estraçalhada, aquela igreja estava sendo despedaçada por esse tipo de provação. Certamente aqueles homens e mulheres estavam sendo retirados das suas casas, e talvez, meus queridos irmãos, eles nunca mais poderiam voltar a morar no mesmo endereço. Algum daqueles que estavam sendo ali retirados das suas casas, talvez aquele fosse o último momento da vida deles que eles encontrariam mais uma vez. São essas provações aos quais os nossos irmãos passaram no primeiro século. E a pergunta que faço então, apresentando essas três provações, é a seguinte: qual a razão de permanecermos firmes na provação? Por que nós devemos permanecer firmes nas provações que nos ocorrem todos os dias da nossa vida? Por que eu devo permanecer firme quando o nosso carro estraga, né, irmão? Quando chega a escassez, quando chega uma enfermidade, e muitos dos nossos irmãos são acometidos de enfermidade, por que nós devemos permanecer firmes, mesmo nesses momentos, quando somos demitidos de um trabalho, quando somos mal compreendidos? Por que devemos permanecer firmes, mesmo nessas circunstâncias? O texto sagrado nos responde. Eu quero te convidar a olhar mais uma vez o verso número 4. Vejamos o verso 4 para que entendamos a primeira razão pela qual nós devemos permanecer firmes. O verso 4 vai dizer: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, eles pregavam a palavra por onde quer que fosse. E a primeira razão pela qual nós precisamos permanecer firmes, meus queridos irmãos, é o fato de que Deus transforma o mal em bem. Deus transforma uma situação de provação, uma situação de morte,
Saulo e aqueles que perseguiam a igreja de Cristo, na sua mente, achavam que a igreja estava sendo de fato despedaçada, dilacerada, que após perseguir aqueles irmãos, após matar alguns irmãos, a igreja do Senhor Jesus acabaria. Na mente daqueles irmãos, ou daqueles que perseguiam, talvez rondasse exatamente essa ideia. Mas muito pelo contrário, meus queridos irmãos, aqueles que estavam fugindo, estavam lutando para preservar a sua vida, seguiam firmes, pregando o Evangelho, e a mensagem do Evangelho espalha. Eu quero te convidar aí a Atos capítulo 11, Atos capítulo 11, versos 19 e 20, para que vejamos de fato essa expansão do Evangelho. Atos capítulo 11, versos 19 e 20, o texto sagrado vai dizer: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Aqueles homens estavam achando que estavam exterminando a igreja, mas aquela igreja seguia vigorosa, seguia firme, sendo sustentada pelo Senhor. Quero ainda te convidar aí a Gênesis capítulo 50. Vamos a Gênesis capítulo 50, verso 20, porque nós encontramos um texto que ilustra esse ponto aqui na relação de José com seus irmãos. José, após a morte de Jacó, após a morte de Israel, ele vai mostrar que aquele mal que ele havia sofrido pela providência do Senhor tinha sido revestido em bem. A Gênesis 50, verso 20, a palavra do Senhor vai nos dizer: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Nem sempre nós temos o quadro geral. Nem sempre, meus queridos irmãos, vamos conseguir explicar o porquê de muitas coisas na nossa trajetória. Mas de uma certeza eu quero trazer ao seu coração nessa manhã que o Deus a quem você serve pode transformar os males, as agruras da nossa vida em bem. Romanos capítulo 8, verso 28, o texto sagrado vai nos dizer que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a pergunta que nós precisamos fazer neste texto é: que bem é esse que Deus faz em nossas vidas? O bem que Deus faz é nos conformar à imagem de seu Filho Jesus. Nós cantamos hoje pela manhã que foi pago um alto preço, um cântico que fala do sofrimento de Cristo, que nós somos chamados, meus queridos irmãos, a nos identificarmos com Cristo, não apenas nos momentos de bonança da nossa vida, mas também nos momentos de luta, e Cristo pode ser evidenciado através das nossas vidas. A primeira razão pela qual nós devemos permanecer firmes em meio às provações é o fato de que Deus transforma males em bem. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, a segunda razão pela qual devemos permanecer firmes é porque no poder do Espírito muros são quebrados. O Evangelho naqueles dias estava restrito aos judeus. E é interessante que no verso de número 5, nós encontramos esse Evangelho de nosso Senhor Jesus chegando aos samaritanos. Samaritanos, meus queridos irmãos, é o povo descendente dos israelitas do Reino do Norte, pessoas que se misturaram com os assírios e com outras nações no ano de 800 a.C. Esse povo então começou a sofrer influência de outras nações, e eles então não eram vistos como pessoas fiéis, embora houvesse
Pois é, após um momento de provação, de perseguição, o Evangelho começa a chegar aos samaritanos. E Filipe é usado para levar essa mensagem. Uma barreira foi quebrada para que a proclamação do Evangelho acontecesse. Já conversei com alguns missionários, queridos irmãos, em contextos emergentes, em contextos de perseguição, e uma coisa que eles falam é a seguinte: olha, aqui não tem placa de igreja, não. Aqui a igreja, ela tem que trabalhar junto. Aqui não tem esse negócio, você é de tal denominação, então nós não vamos fazer nada junto, não. Não, é a igreja se unir, e a provação, a perseguição, ela faz isso conosco. Ela vai desfazendo essas barreiras, meus queridos irmãos, que nós vamos criando, e que às vezes nos impedem de ter a dimensão do reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus é uma agência do reino, é uma expressão do reino, mas o reino do Senhor é muito maior, ele é abrangente, meus queridos irmãos, porque ele compreende as igrejas locais, mas compreende toda a criação. E eu aprendo então que é nos momentos de provação que muros são quebrados na nossa vida. É também nos momentos de provação, meus queridos irmãos, que no poder do Espírito, às vezes até nós mesmos somos quebrados. E se a provação nos fizer orar, se a provação quebrantar o nosso coração, se a provação nos trazer para perto do Senhor Jesus, ela já nos abençoa. Ela já é um meio de graça para que o orgulho seja desfeito, meus queridos irmãos, e possamos romper a jornada de fé. Mas em terceiro lugar, eu aprendo que nós podemos permanecer firmes frente às provações, porque podemos também ser usados para abençoar vidas. Vejamos mais uma vez, Atos capítulo 8, versos 6 e 7. Observe o que aconteceu ali em Samaria naqueles dias. Atos capítulo 8, versos 6 e 7. O texto sagrado vai dizer: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Podemos permanecer firmes nas provações, porque a provação pode ser um momento que Deus usará as nossas vidas para abençoar outros. Já ouvi relatos, queridos irmãos, de pessoas que com a plena saúde não pregavam o Evangelho para ninguém. Aí na hora que foi para a cama do hospital, se tornou um evangelista. Começou a falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali, vizinhas ali ao seu leito de enfermidade. Deus pode usar até mesmo as provações para que sejamos instrumentos na vida das pessoas, para que sejamos resposta de Deus neste tempo. Olha como faz diferença, meus queridos irmãos, quando temos a iniciativa de contactar alguém que nesses dias está afligido. Às vezes, na ligação, no telefone, você fala assim: vamos orar? E ali você pode fazer uma oração breve, uma oração curta. Olha como faz diferença, meu querido irmão, um abraço acolhedor. Olha como faz diferença você trazer uma palavra de esperança a alguém que está em aflição. Olha como faz diferença, meus queridos irmãos, e nesses dias que estamos sendo afligidos, a nossa tendência às vezes é falar: nós somos os coitadinhos, nós não conseguimos nada. Mas não, meu querido irmão, Deus pode te usar mesmo nessa situação. Deus pode trabalhar nessa situação para que você seja instrumento nas mãos do Senhor. E quantas vezes, de forma surpreendente, você foi visitar alguém que estava enfermo, alguém que estava numa situação difícil, e essa pessoa te abençoou. Essa pessoa estava já consolada, e ela foi instrumento nas mãos do Senhor para te abençoar. E aí você saiu daquela visita, daquele culto, daquela ação que você fez, pensando assim: puxa vida,
Eu fui para abençoar e saí abençoado. Deus pode fazer isso. Deus pode promover cura. E esses versos falam de libertação de espíritos impuros. Esses versos que nós acabamos de ler, os versos 6 e 7, fala de pessoas que outrora eram paralíticas e passaram a andar. E aqui nós precisamos entender que Deus ele pode promover cura em todos os aspectos do ser humano. Efésios capítulo 3, verso 20, vai nos dizer que Deus é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, que em nós opera. E nós precisamos continuar crendo na atuação de Deus. As nossas orações, meus queridos irmãos, não podem ser orações de incredulidade. Às vezes nós oramos, mas desacreditados. Não, ore crendo que Deus ele é poderoso. Ore crendo que Deus é soberano. Ore crendo que Deus cumprirá a sua vontade. E a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Ore e descanse no Senhor. Se coloque à disposição de Deus, porque neste tempo difícil você pode ser usado nas mãos do Senhor. Mas por fim, meus queridos irmãos, eu aprendo também, em quarto lugar, que em meio às provações, a palavra de Deus produz alegria indizível. E o verso número 8 vai nos dizer: assim houve grande alegria naquela cidade. E o que é indizível, meus queridos irmãos, é algo que nós não conseguimos explicar. Indizível é algo que nós não conseguimos traduzir em palavras. Vejamos Atos 5:41 para ver se você consegue compreender o que estava acontecendo aí. Atos 5:41, o texto sagrado vai dizer: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Certamente aqueles apóstolos, Pedro e João, tinham acabado de ser xingados. Como é que você fica quando alguém te dá uma má resposta? Quando você encontra com alguém que não trocou a ferradura naquele dia? Tem gente que fala assim, não, e aí responde na mesma altura. Certamente aqui Pedro e João foram pressionados, mas eles saíram do sinédrio, do tribunal, alegres por terem sido humilhados. Isso é alegria indizível. Alegria indizível, meus queridos irmãos, é ver também lá no capítulo de número 8, verso 8, aqueles irmãos, aqueles novos irmãos, após ouvir a palavra de Deus, serem restaurados e serem alcançados com a graça do Senhor. Verso 8 vai nos dizer: assim houve grande alegria naquela cidade. E nós podemos alegrar, meus queridos irmãos, porque em Cristo Jesus nós temos perdão dos nossos pecados. Nós podemos alegrar porque do túmulo, meus queridos irmãos, não é o último momento da nossa vida. Nós podemos nos alegrar no amor de Deus, no fato de que Deus nos ama e Ele se importa conosco. Nós podemos nos alegrar porque muitas vezes as situações vão fugir do nosso controle, mas Deus não perdeu o controle da história e Ele conduz toda a história pela sua própria mão. Podemos nos alegrar, meus queridos irmãos, assim como o etíope, o eunuco, também se alegrou ao ouvir a palavra de Deus. Atos 8:39 vai nos dizer: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Essa alegria eu quero ver nos próximos dias, alguns irmãos experimentando ao serem batizados, alegrarem por estarem cumprindo a ordenança do Senhor. A alegria da vida cristã, meus queridos irmãos, é uma alegria indizível. Essa alegria, meus queridos irmãos, é o combustível para que sigamos cumprindo a missão, para que permaneçamos firmes. Eu quero, neste momento, te convidar a ficar de pé, que nós
produzir em seu coração alegria indizível. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos neste momento. E se você tiver algum momento de desconforto, ou estiver tendo nesses dias um tempo de desconforto, de angústia, de medo, você possa neste momento, no silêncio do seu coração, falar com Deus, pedindo ao Senhor que possa estar te restaurando nessa manhã, no nome de Jesus. Que em cada momento de perplexidade você possa também experimentar o renovo e a restauração do Senhor. Pai querido, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, e por isso nós não temeremos, mesmo nos dias maus. Tua igreja que milita contra as provações, as mais diversas, permanece firme porque entende que o Senhor Jesus venceu todas as coisas, e em Ti somos mais do que vencedores. E nós suplicamos neste momento que o Senhor possa visitar cada coração, produzindo a alegria do Senhor, produzindo direção, abrindo portas, dando paciência e também perseverança neste tempo, renovando o amor pelo Senhor, pela família, pela sua igreja, alegria de viver, Senhor. O Senhor possa trazer a cada coração do teu povo este renovo, aqueles que estão se sentindo sobrecarregados, estão sentindo com seus ombros pesados, que o Senhor possa dar alívio nessa manhã, no nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, se há alguém sentindo frustrado ou apreensivo com um sentimento de culpa, que o Senhor possa remover do seu coração. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor possa dar condição à tua igreja, a cada irmão, para ter sonos reparadores, para que consigam alimentar de forma saudável, abençoadora. Que o Senhor possa, Deus, visitar cada irmão. E se porventura houver alguém aqui nessa manhã que ainda não teve um encontro real e pessoal com o Senhor, Pai, que essa pessoa, no nome de Jesus, também possa se render aos seus pés, arrependida e crendo no Teu nome, Deus, para perdão dos pecados e a salvação eterna em Cristo Jesus. E neste momento nós suplicamos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre o teu povo, desde agora e para sempre. Amém.